Olá, estamos de volta e vamos dar continuidade à nossa série com o tema Repense. Na primeira lição, repensando o conceito de igreja. Na segunda, repensando o conceito de evangelho. E agora, na terceira lição, nós vamos repensar o conceito de espiritualidade. Nosso texto base está exatamente em Lucas capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 37, onde está escrito: No dia seguinte, quando eles desceram ao monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque ele é o único que tem. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita. E o espírito o convulsiona até espumar. E dificilmente o deixa depois de ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Bem, meus amados, o texto de Lucas, capítulo 9, registra uma experiência de Jesus subindo o Monte da Transfiguração a fim de orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e também João, enquanto outros discípulos ficaram lá no sopé do monte. O que é isso? Lá embaixo. Tanto os discípulos que subiram, como aqueles que ficaram lá embaixo, eles agiram de maneira equivocada. Porque se você olhar o texto, eles se entregaram ao sono e ficaram justamente de maneira infrutífera. Se deixaram levar pela sonolência. E o que é pior, eles não só se deixaram levar pela sonolência, como também caíram no velho problema de praticarem uma discussão infrutífera. Essa discussão eles estavam praticando justamente com os escribas. Quando a gente olha para esse texto, a gente consegue encontrar aqui alguns princípios, algumas lições, que vão nos ajudar a repensar o nosso conceito de espiritualidade. E por que digo isso? Duas lições básicas nós conseguimos encontrar aqui. A primeira, a espiritualidade do monte revela um êxtase sem entendimento. Eu vou repetir para você. A espiritualidade do monte representa uma espécie de êxtase sem entendimento. Por que eu estou falando isso? Se você observar, Pedro, Tiago e João subiram o monte com Jesus, mas eles não oraram como Jesus e nem com Jesus. Ao contrário, sabe o que eles fizeram? Dormiram. Eles viram milagres extraordinários. Viram grandes milagres. Moisés e Elias glorificados. Jesus, na verdade, até transfigurou-se em glória. Uma nuvem luminosa, da verdade, tomou de conta do ambiente. Uma voz divina reafirmando a filiação de Cristo. Eles até pisaram no terreno sobrenatural, mas, apesar de todos esses privilégios, eles estavam desprovidos de entendimento. Eles não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus. Não discerniram a centralidade da missão de Jesus. Não discerniram
a centralidade da missão deles mesmos. E por quê? Porque a espiritualidade que eles estavam vivenciando, neles próprios, era uma espiritualidade sem discernimento. Vou dizer para você, o que é que ocasiona esse problema? A ausência de oração. A ausência de oração roubou dos discípulos o discernimento e, ao mesmo tempo, essa falta de discernimento levou a ficar com medo de Deus, em vez de se deleitarem em Deus. Por que essa observação? Há muitos hoje que buscam coisas sobrenaturais, mas estão sem percepção espiritual. Correm atrás de milagres, mas não discernem as verdades essenciais da fé cristã. Experimentam êxtase arrebatadores, mas não compreendem os mesmos fundamentos do cristianismo. Essa é uma espiritualidade fora de foco. Ela é trôpega. Ela não produz firmeza e consistência. É uma espiritualidade sonolenta que não gera intimidade com Deus. Você vai notar isso justamente nesse texto, sobretudo no contexto que lemos. Os discípulos estão lá em cima do monte, Pedro, Tiago e João. Jesus os convidou para orar, mas eles não conseguem orar, são tomados pelo sono e, o que é pior, por falta da oração, falta-lhes discernimento. E na ausência do discernimento, não tiveram maturidade para compreender a centralidade de Cristo, a centralidade da missão de Cristo, a centralidade da própria missão que Deus havia lhes dado. Por isso, nós estamos trabalhando nessa terceira lição, repense a sua espiritualidade. Espiritualidade é muito mais do que mera emoção. Espiritualidade é muito mais do que apenas viver um êxtase. Espiritualidade é ter vida com Deus, maturidade, discernimento, sabedoria. É saber discernir as coisas e avaliá-las à luz de um critério correto. E esse critério é a palavra de Deus. Note vocês que os discípulos estão perdidos naquilo que falam e naquilo que pretendem fazer. Porque quando Cristo transfigurou-se em glória, olha o que eles disseram: bom é estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Observação: quem disse que Elias merece tenda? E quem disse que Moisés merece tenda? Ora, tenda é lugar de culto, tenda é lugar de adoração. Eles estavam equivocados. E um ponto que me chama a atenção. Eu li Lucas capítulo 9, a partir do versículo 37, mas o texto começa basicamente a partir do versículo de número 28. E é interessante quando você lê, estuda esse mesmo episódio narrado a partir do evangelista Mateus. Capítulo 17. Lá em Mateus, diferente de Lucas, Mateus dá uma informação precisa. Ele diz que Pedro ainda estava dizendo: bom é estarmos aqui, se quiseres faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Ele mal está concluindo, ou seja, ele não concluiu a sua fala. E a Bíblia diz que Deus trovejou do meio de uma nuvem luminosa e disse: esse é o meu filho amado, a quem me comprais, ou a quem eu tenho prazer, é a ele que vocês devem ouvir. Em outras palavras, se você fizer uma análise do texto, Deus Pai está interrompendo o discurso equivocado, as palavras sem entendimento e maturidade, e sem maturidade de Pedro, e dando para aquele momento uma definição correta. Ele está dizendo: olha, que história é essa de
tenda para Elias e Moisés. Tenda é para o meu filho. É a ele que nós devemos tributar adoração. Note você que essa espiritualidade do monte, que Pedro, Tiago e João estão vivenciando, é uma espiritualidade sem foco. E por quê? Porque lhe falta discernimento, sabedoria. E na Bíblia, discernimento é sinônimo de sabedoria. Se você me perguntar o que é sabedoria, sabedoria é a capacidade de olhar, avaliar, julgar, agir e reagir diante de toda e qualquer circunstância em conformidade com a vontade de Deus. Sabedoria prática. Você vai encontrar isso em Provérbios, vai encontrar isso no Sermão do Monte e vai encontrar isso no livro de Tiago. Tiago, na sua carta, vai dizer: quem quer sabedoria, peça a Deus, sem acepção. Sabedoria de vida. Pergunto para você, nobre líder: você é sábio? Tem sabedoria de Deus? Suas atitudes e ações revelam discernimento e maturidade ao ponto de colocar em credibilidade a autenticidade e a integridade da sua espiritualidade? Porque espiritualidade é demonstrado numa maneira de se conduzir que revela sabedoria da parte de Deus. Por isso estamos estudando sobre repense o conceito de espiritualidade. Mas em segundo lugar, a espiritualidade do vale, a discussão sem poder. Interessante, no monte, 3 dos discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, eles vivem uma espiritualidade sem discernimento, porque não oram, e na falta de oração gerou ausência de discernimento. Por isso não souberam definir Cristo, sua pessoa e sua missão numa perspectiva correta. Mas se você olhar o texto, você vai observar que lá embaixo, no sobrepé, no pé do monte, os demais discípulos estão vivendo um outro tipo de espiritualidade. Os 9 discípulos ficaram no sopé do monte, mas não oraram, ao contrário, eles se envolveram numa discussão com os escribas. Essa discussão está narrada principalmente em Marcos, capítulo 9, verso 14. Nesse interim, um pai aflito, angustiado, com um filho endemoniado, roga a esses discípulos para socorrer, a fim de expulsar o demônio que se apoderava do seu filho. Sabe qual foi o resultado? Os discípulos não puderam ajudá-lo. Os discípulos estavam tão envolvidos numa discussão com os escribas que lhes faltou poder. Deveriam estar em oração, intercedendo pelo mestre e com o mestre buscando a Deus. Mas eles estavam discutindo coisas sem relevância. Eles estavam desprovidos de poder. A espiritualidade deles era uma espiritualidade da discussão sem poder. Em vez de orar e jejuar, eles discutiram. Em vez de fazer a obra de Deus, eles discutiram sobre a obra. Em vez de se manterem fiéis à sua vocação, perderam o foco do ministério. Numa discussão vã, sem propósito e sem nenhum resultado relevante. E o que é pior, discutiram com os opositores de Cristo. Enquanto eles, aqueles discípulos, estavam discutindo, o diabo estava agindo na vida daquele rapaz, filho daquele pai. Porque não oraram nem jejuaram, eles estavam vazios de poder. E porque estavam vazios de poder, eles não puderam expelir exatamente aquela castra de demônios que atormentava o filho único daquele pai.
Esse é o problema. Nós precisamos entender uma coisa. Deus nos chamou para buscarmos com todas as forças da nossa alma oração e intimidade com o Pai. Nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus, mas ter intimidade com Deus da obra. Porque vida com Deus precede o trabalhar para Deus. Muitas vezes deixamos de orar e de trabalhar porque estamos envolvidos em discussões exatamente intermináveis, infrutíferas. Discutimos muito e trabalhamos pouco, fazemos muito barulho com as nossas palavras, mas produzimos pouco resultado com as nossas mãos. Nós precisamos repensar o nosso conceito de espiritualidade. Se a nossa espiritualidade é sem entendimento, é uma espiritualidade sem foco, sem poder, então eu vou dizer para você, não conseguiremos fazer a obra de Deus de maneira eficaz. E qual é a melhor maneira de concluirmos essa lição? É dizendo que Jesus é o nosso modelo. Ele demonstrou três atitudes que corrigem o foco errado da espiritualidade dos discípulos e de todos nós. Sua espiritualidade foi evidenciada por oração, primeira coisa. Segundo, obediência. E terceiro, pelo poder. Nós precisamos ter oração, precisamos obedecer e precisamos ter poder. Porque orou, seu rosto transfigurou-se de glória. Porque orou, Jesus desceu do monte determinado a cumprir o propósito do Pai. Porque orou, ele foi à cruz e cumpriu a sua missão. Porque ele orou, eu vou dizer para você, estava cheio do poder para libertar o jovem possesso daquele demônio. O que eu posso dizer para você com essa lição é que é tempo de realinharmos nossa vida espiritual com o foco de Jesus. Portanto, repensar espiritualidade é rever o nosso conceito de vida espiritual. Repense sua espiritualidade. Repense sua vida com Deus. Repense sua vida de oração. Repense sua intimidade com o Pai. Somente assim a sua liderança terá poder. Somente assim a sua liderança terá autoridade. Somente assim a sua liderança será eficaz e cativante. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.